Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês no nosso canal sobre direito público e no momento estou falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero agradecer você que já está inscrito conosco, que continue participando e continue partilhando os nossos vídeos com seus amigos, seus colegas, e convidar você, para que ainda não se inscreveu ou que está chegando agora, que se inscreva, deixe o seu joinha em cada vídeo, pois assim os nossos vídeos vão se expandir cada vez mais e tornar o nosso grupo ainda mais forte. Nossos vídeos também poderão ser assistidos através do grupo, do portal que eu tenho no grupo Folha da Manhã da cidade de Passos, onde você basta escrever cliquefolha.com.br e você vai a todas as quartas-feiras ter um dos nossos vídeos disponibilizados para a sua análise, a sua crítica, o seu comentário sobre o assunto. Se gostou, compartilhe. Muito bem, no último vídeo eu falei para vocês sobre a finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, do dia 4 de maio do ano de 2000. É uma lei que veio, como eu disse no último vídeo, no momento oportuno para acudir e acabar com a ciranda financeira que o Brasil experimentava nas administrações públicas, colocando ordem na casa. Esta foi a finalidade desta lei. Hoje eu quero falar para vocês sobre um outro assunto desta lei, que são os 3 princípios desta Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, convido vocês, venham comigo. Pois bem, sobre os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são 3, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, do dia 4 de maio do ano de 2000, que veio estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, nós não podemos nos esquecer que toda norma jurídica, toda lei, para que ela tenha validade no mundo jurídico, é necessário que desde o seu nascedouro, desde a sua elaboração, ela deve se ater a determinados princípios, sob pena de, se ela entrar no mundo jurídico, ela ser considerada inválida, ela ser considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário quando provocado por terceiros. Então, a norma jurídica ela deve estar calcada em determinados princípios que regem as normas, né, de um modo geral. Nós sabemos que a Constituição Federal, em seu artigo 37, traz alguns princípios fundamentais que devem ser observados na administração pública. É aquela palavrinha que a gente diz limpe, onde o L significa legalidade, o I significa impessoalidade, o M significa moralidade, o P significa publicidade e o E significa eficiência. Então, são esses os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, na administração pública, esses princípios devem ser respeitados, tá certo? E quando foi para se fazer a Lei de Responsabilidade Fiscal, os legisladores incluíram no seu bojo, no seu conteúdo, 3 outros princípios importantes, obviamente respeitando todos aqueles já previstos na Constituição, mas 3 outros princípios que regem, que formam esta norma jurídica e que ela deve respeito a eles, sob pena de não se cumprir aquilo que ela se propôs a trazer para a administração pública. Então, nós podemos dizer que existem 3 princípios da Lei de Responsabilidade Fiscais. Quais sejam? O primeiro deles, talvez o mais importante, que é o que nós chamamos de planejamento. O planejamento é, então, o primeiro desses 3 princípios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Depois vem o outro princípio também importante, que nós chamamos de transparência, tá? E o terceiro e último princípio, que nós chamamos de equilíbrio das contas públicas. Então veja o seguinte: planejamento, transparência e equilíbrio das contas públicas. São esses os princípios que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero destacar que alguns autores consideram que são 4 os princípios. Planejamento, eles colocam controle e responsabilidade ao invés de equilíbrio das contas públicas, que eu coloco aqui para vocês como um dos 3. E transparência, ou seja, eles consideram os 3 que eu já falei, planejamento e transparência, e troca o de equilíbrio das contas públicas por controle e responsabilidade. Ora, o controle já faz parte do equilíbrio das contas públicas, entendo eu. E a responsabilidade, ao invés de equilíbrio das contas públicas, que eles também colocaram, ela advém da necessidade de cumprimento desses 3 princípios. Então, eu considero que, no fim, se chega no mesmo lugar, mas entendo que são 3 os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que eu considero que são 3? Porque o próprio parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz esses 3 princípios na sua redação desse parágrafo 1º, tá certo? E eu gostaria de mostrar para vocês este livro e recomendar a quem se interessa, que queira adotá-lo, que é um livro importante, onde o autor aqui, que é um bacharel em ciências contábeis, Moacir Marques da Silva, ele traz o comentário desta lei, artigo por artigo, e de uma forma muito simples, de simples compreensão. Ele é prático, porque ele é bacharel em ciências contábeis, é contador, ele analisa sobre esse ângulo, sobre o ângulo contábil, orçamentário, tá certo? Para que você tenha uma ideia melhor sobre esse assunto. Porque nós sabemos que a grande aplicação dessa lei diz respeito à parte contábil. E esse autor traz esse assunto muito bem explicado neste livro. Então é um livro que se chama Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, abordagem contábil e orçamentária para os municípios. É um livro muito bom que eu já li e eu recomendo a vocês que estejam interessados em aprender um pouco sobre esse assunto, que analise este livro. Muito bem, vamos falar aqui agora sobre o primeiro dos princípios que nós estamos tratando, que nós chamamos de planejamento, tá? É o princípio que eu entendo dos 3, do princípio da transparência e do equilíbrio das contas, o principal, porque é dele que surgem os outros. Se não houver planejamento, não há necessidade de haver transparência. Se não houver planejamento, não há necessidade de tentar equilibrar as contas. Então, o planejamento é muito importante. E eu quero colocar para vocês aqui, nesse preâmbulo, falando sobre planejamento, uma frase do desembargador federal, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o desembargador Joaquim Castro Aguiar, onde no seu livro Direito da Cidade, ele, de uma forma muito feliz, colocou a seguinte frase ao fazer comentários sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o desembargador o seguinte, entre aspas: já não se tolera mais na administração pública a improvisação. A atividade administrativa não pode prescindir do planejamento, seja porque há necessidade de administração de seus gastos, seja para a programação de obras e serviços. Sem planejamento, a administração dificilmente adotará decisões e programas apropriados à satisfação de suas necessidades. Fecha aspas. Então, aqui o desembargador relata muito bem sobre a questão do planejamento. Isso porque, se não houver um planejamento na execução, por exemplo, do prefeito do seu programa de governo, ele não tem como executar isso de forma eficiente, de forma correta, e conseguir realmente executar dentro daquilo que ele tem, dentro dos recursos que ele dispõe. Então, ele tem que planejar, ele tem que ver quanto que ele vai arrecadar, o que ele gasta normalmente com despesas correntes fixas, e aquilo que vai sobrar, por exemplo, para ele investir. Então, isso se chama o quê? Planejamento. E existem meios
próprios, instrumentos próprios, tragos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e previsto até na Constituição Federal, que nos dá o caminho para chegarmos de uma forma competente e eficiente aos fins a que buscamos, tá certo? Não se admite mais, como diz o próprio, aproveitando aí o que disse o desembargador, não se admite mais na administração pública o prefeito não conhecer as regras básicas de uma administração pública. Não se admite isto. O prefeito hoje ele tem que ser um pouco técnico também. É óbvio que ele tem o seu secretário, todo o pessoal que trabalha para ele, mas ele tem que ter noção, porque ele é que vai comandar ali as execuções, os planejamentos, dar ordem para aquilo que ele quer que faça. Então ele tem que saber quais são as regras básicas da administração pública. E uma das regras está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos aqui um corpo de regras importantíssimos que devem ser observados. Então, por exemplo, não se admite mais o prefeito não saber qual é o valor do seu orçamento anual. Muitos prefeitos, às vezes, perguntavam-se qual é o valor do seu orçamento deste ano. Eu não sei. É impossível. Isso é coisa que tem que estar do lado do prefeito, debaixo do braço, a sua lei orçamentária, para ele saber esse valor. Porque se ele não souber o valor, como é que ele vai planejar, como é que ele vai executar? Então não se permite mais isso. Não se permite mais hoje que o diretor ou secretário de saúde, secretário de educação, ou os secretários municipais, de um modo geral, não saiba quanto que é a parcela do orçamento que foi dedicado à sua pasta, à sua secretaria, quanto que é o valor, o que ele gasta por mês, o que está faltando, o que precisa gastar, que ainda não se gastou. Não se pode mais ter essas incertezas, ou não saber desses aspectos. Não se permite mais que o controlador interno, que os membros da comissão de licitação não saibam quais são as suas atribuições cotidianas no exercício das suas funções, as suas responsabilidades, as sanções a que estão sujeitos, tá certo? Então não se admite mais, por exemplo, que um vereador não saiba também, assim como o prefeito, qual é o valor do orçamento anual do município, qual é o valor anual do orçamento da Câmara Municipal. Não se admite que o vereador não saiba, e nem o prefeito também, o que vem a ser o PPA, o que vem a ser a LDO, o que vem a ser a LOA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. Não se admite mais que o servidor público que trabalha, por exemplo, no setor contábil, não tenha conhecimento da Lei 4.320/64, que trata da contabilidade pública, que trata do direito financeiro. Não se admite que esse pessoal não tenha conhecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se admite também que os membros da comissão de licitação, voltando aos membros da comissão de licitação, não tenham conhecimento, pelo menos, das regras básicas da Lei 8.666 de 93 e a Lei 4.133 de 2021, que no momento são as leis que regem a licitação pública e os contratos administrativos no nosso país, tá certo? Não se admite mais que existam aqueles vereadores que não façam nada, que só chegam no final do mês e recebam os seus subsídios. Então, houve uma mudança muito grande nessa lei de responsabilidade fiscal, que veio trazer um puxão de orelha aos agentes públicos, para que eles acordem, para que eles tomem ciência de que estão lidando com coisa pública, que há necessidade de se planejar para que se possa executar o orçamento de forma correta. E a forma de planejar que nós temos hoje no Brasil é o que nós chamamos de planejamento-orçamento, que é um sistema de planejamento integrado, formado por instrumentos legais, por leis, tá? Que são leis de iniciativa do prefeito municipal. Então, o prefeito municipal é que vai criar as leis que vão lhe dar suporte para o planejamento, para a execução daquilo que ele quer fazer. Então, o prefeito tem que criar pelo menos 3 leis que a Constituição exige, que a Lei de Responsabilidade exige, que são elas: o Plano Plurianual, é uma lei
municipal, a lei de diretrizes orçamentárias, que é outra lei municipal, e a lei orçamentária anual, que são chamadas de PPA, LDO e LOA. Essas leis é que formam ou que dão suporte para que haja o planejamento. Com base nessas leis, eu vou planejar aquilo que eu vou fazer dentro com os recursos que eu tenho, tá certo? Então, este seria o primeiro princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o planejamento, que eu coloquei para vocês uma ideia bem resumida para que vocês possam entender, porque se eu fizer um estudo só desse princípio sobre planejamento, nós vamos ficar 2, 3 horas falando sobre isso. Eu pretendo, em outros vídeos, dando continuidade a esse trabalho, falar de cada um desses instrumentos legais que eu falei para vocês. PPA, o que é, como se faz, quando se faz, da mesma forma a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Muito bem. O segundo princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal é aquele princípio da transparência. Hoje não se admite mais que se esconda dentro de administração aqueles atos praticados pelo prefeito, pelos seus servidores, pelos seus subordinados. Esses atos têm que ser transparentes, eles têm que ser publicados hoje no site da prefeitura ou da Câmara Municipal, ficando disponível para que o cidadão tome conhecimento de como está indo a administração pública, de como que está indo a Câmara Municipal, quais as leis que foram publicadas, quais os concursos públicos que estão sendo realizados, quais editais de licitação que estão para serem cumpridos, que já foram publicados, processos estatórios que serão feitos, tá certo? É necessário que se faça isso para que a população acompanhe de perto hoje a administração municipal. Há necessidade também que haja o incentivo da participação popular na elaboração das leis. Quando eu vou elaborar o orçamento público, que haja uma participação na hora de votar na Câmara Municipal da população, para saber qual que é a ideia do prefeito, o que ele pretende colocar no orçamento, o que eu posso sugerir para incluir ou para excluir alguma coisa. Isto conta com a participação popular. E essa participação popular deve ser feita ou provocada pela Câmara Municipal, quando da votação deste instrumento importante, que é a lei orçamentária, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias. Eu acho que para cada uma dessas peças, a Câmara deveria convocar a população para participar. É bem verdade que hoje nós estamos aí atravessando essa pandemia aí do coronavírus, mas pode ser feito aí de outra forma, que não seja presencial, para que haja participação das pessoas através das redes sociais, ou de uma outra forma a ser disponibilizada pelo Poder Legislativo. E, por último, nós temos o princípio que nós chamamos de equilíbrio das contas públicas. Esse é o mais importante. Este veio para que o administrador ponha o pé no chão e gaste somente aquilo que ele pode gastar, até o valor daquilo que ele arrecada, no máximo. Não pode ir além disso. Se você for além disso, você está dando ao seu munícipe aquilo que você não pode. Seria a mesma coisa de um orçamento doméstico. Se eu ganho R$2.000 por mês, eu não posso gastar mais do que R$2.000, senão eu vou ficar devendo. E vai comprometer o meu salário do mês seguinte. Na administração pública é a mesma coisa. Se eu posso, por exemplo, no meu orçamento doméstico, comprar um carro popular para o meu filho, se eu não compro um carro de luxo, esse carro de luxo é mais caro, que eu não poderia comprar, vai causar um desfalque nas minhas finanças. O meu endividamento vai aumentar. A mesma coisa se aplica no setor público, e aí o cuidado deve ser redobrado, porque você está tratando com dinheiro público, não é dinheiro seu. Então, da forma que você controla o seu, procure fazer no serviço público de uma forma muito melhor, não é isso? E para que haja um equilíbrio entre as contas públicas, ou seja, o equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, eu vou prever aquilo que eu vou arrecadar e vou ver aquilo que eu vou gastar e vou tentar equilibrar a receita e despesa no mesmo nível
para que a despesa não supere. Pode até que a receita ultrapasse um pouquinho, que eu fique com uma reserva de dinheiro em caixa, se for transformado em, vamos dizer, dinheiro, para que eu tenha mais tranquilidade para continuar na minha administração. E para que haja o equilíbrio dessas contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 1º do artigo 1º, trouxe o seguinte: eu tenho que obedecer o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa. Então, eu tenho metas para me cumprir. Então, se eu cumprir dentro dessas metas, eu estou já dando um passo para que haja o equilíbrio entre as contas. Eu tenho que obedecer os limites e condições no que tange o quê? Renúncia de receita, eu já falei para vocês em vídeo anterior, que eu não posso simplesmente deixar de cobrar o imposto sem colocar alguma coisa em contrapartida, aumentando o outro imposto na proporção, diminuindo o outro imposto, se eu quero, coisa assim. Eu tenho que fazer uma movimentação nos meus tributos para que não cause impacto quando eu fizer uma renúncia de receita. Implica dizer que você não pode simplesmente deixar de cobrar um tributo que eu quero favorecer um grupo, ou um fulano, um amigo, entendeu? Eu não posso agir dessa forma. Então tem que ter essa renúncia de receita. A geração de despesa com o pessoal, da Seguridade Social, de outras despesas, tem os limites que a lei prevê de responsabilidade fiscal. A despesa com o pessoal do Executivo não pode ultrapassar 54% da receita corrente 54% da receita corrente líquida do município. Não pode ultrapassar as despesas com pessoal 6% do valor da receita corrente líquida do município para a Câmara Municipal. Então, a própria lei trouxe esses limites da dívida, por exemplo, consolidada, dívida mobiliária, as operações de crédito por antecipação de receita, concessão de garantia, inscrição em restos a pagar, não posso deixar mais restos a pagar. Então, hoje a lei trouxe todo esse arcabouço para que eu possa trabalhar dentro desses limites, dessas condições, não posso ultrapassar em nenhum momento o que a lei prevê, sob pena de eu ser responsabilizado pela prática de um ato ilegal, por ferir um princípio da legalidade, isso aqui é uma lei, é o princípio da legalidade, eu tenho que seguir o que está na lei, tá certo? Então aí eu deixo com vocês esses 3 princípios que eu considero importantes na Lei de Responsabilidade Fiscal. E para arrematar esse vídeo de hoje, eu quero colocar aqui, para reflexão de você, para você que é administrador público, você que é prefeito, você que é presidente de Câmara, você que faz parte da mesa da Câmara, ou seja, vocês que estão na linha de frente da administração municipal, da administração do Poder Legislativo, 10 mandamentos que o Tribunal de Contas da União criou para o bom, que eles chamam aqui o bom administrador público. 10 mandamentos para o bom administrador público são esses que ele sempre vai ter em mente, ou tem que ter em mente. Primeiro, planeje. Então você tem que planejar, faça um planejamento, entende? É o primeiro princípio, planeje, planejamento. Segundo, cumpra o planejado, porque não adianta planejar e não cumprir, eu tenho que cumprir o planejado. Cumpra a lei, seria praticamente cumprir o planejado, vamos dizer assim, eu tenho que cumprir a lei que criou esse planejamento e outras leis dispersas que também se aplicam a esse planejamento. Então, o princípio da legalidade, cumpra a lei, o 3º mandamento. 4º mandamento, seja prudente, seja prudente. 5º mandamento, aprenda com a experiência. 6º mandamento, seja transparente. 7º mandamento, documente seus atos. 8º mandamento, mantenha assessoria técnica competente. 9º mandamento, seja eficiente e eficaz. E 10º e último mandamento, seja ético. Tenha sempre em vista o interesse público. Sem isso, todos os demais mandamentos não têm sentido. Então, sempre visando o interesse público, sempre planejando, sempre cumprindo as leis, aprendendo com a experiência, sendo prudente, transparente nos atos praticados e assim por diante. Então, eu deixo aqui esse vídeo de hoje com esses 3 princípios básicos
que regem ou que estão no bojo da lei de responsabilidade fiscal: planejamento, a transparência dos atos e o equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio entre receita e despesa. Não posso gastar mais daquilo que eu arrecado. É uma regra muito simples, a lei é muito simples. O que ela quer que o prefeito faz? Você não gaste mais do que você arrecade, porque senão você vai se comprometer, vai comprometer o município e vai deixar uma herança maldita para o seu sucessor, que são dívidas. O sucessor entra com um plano de governo e não pode executar, porque tem que pagar a dívida primeiro, porque ele não pode deixar de pagar, porque o município, ele é um só. A administração é una, de 4 em 4 anos é que muda o seu gestor, mas é uma administração só. Então, deixo para reflexão para vocês esses princípios de hoje, o ensinamento do desembargador federal, que eu acabei de falar para vocês, sobre a frase dele, esses 10 mandamentos do Tribunal de Contas da União. E com isso, eu quero encerrar esse vídeo de hoje agradecendo mais uma vez você, que faz parte do nosso grupo. Agradecer você que não faz, que está assistindo, mas que venha participar com a gente, inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, para que o nosso vídeo possa se expandir a cada vez mais. Espero vocês no próximo vídeo, onde eu começarei a falar sobre os instrumentos que nós temos para planejar na administração pública. Conto com vocês e até a próxima, se Deus quiser.